Boa tarde a todos. Estamos iniciando o nosso último painel do Simpósio de Metrologia na área da saúde, MetroSaúde 2022. Com o tema central dessa edição, Metaverso e Conectividade, o que muda em benefício da segurança do paciente. Em nome da Remesp, a equipe organizadora do MetroSaúde 2022 agradece aos patrocinadores e apoiadores deste evento. Arquimedes, Arcomed, Biomedtech, LRM Metrologia, Orbis Surgical Technology. Nosso imenso agradecimento a cada membro da comissão científica, palestrantes, moderadores, debatedores, por disponibilizar o seu tempo e conhecimento para toda a comunidade científica, industrial e serviços da área da saúde. Agradecemos também a você, participante, que sempre nos prestigia nos eventos científicos da Remesp. Gostaria de relembrar as informações gerais para melhor aproveitamento do nosso evento. Os participantes poderão interagir com os integrantes dos painéis por meio de perguntas e respostas inseridas diretamente no Q&A, perguntas e respostas. Os painéis terão apresentações sequenciais dos palestrantes e, ao final das apresentações, teremos um debate coordenado pelo moderador do painel, respondendo às perguntas dos participantes. Além disso, ao final de qualquer apresentação, estaremos iniciando um novo sistema de captação de conteúdo. Para pleno aproveitamento, solicitamos a todos que inicialmente baixem em seus celulares o aplicativo Media Code. Aparecerá um código de Media Code nos finais das apresentações, onde basta apontarem para o código e seus celulares terão acesso às apresentações diretamente no seu aparelho. Se houver revisão das apresentações, elas são automaticamente revisadas. Aqueles que não estiverem assistindo pelo computador, abaixo desse mesmo código vai ter um link e você poderá acessar esta apresentação. Também peço desculpas pelo som ao fundo, que eu estou no terreno rural, onde temos alguns outros participantes ao evento, perdão. Dessa forma, antes de iniciar o painel 4, eu convido também a todos para permanecerem no link, porque teremos o painel de encerramento às 16 horas, ok? E, para finalizar a minha parte, e vamos iniciar o painel 4 com o tema Cases de Inovação para a Área da Saúde, como moderador e apresentador desse painel, convido à tela o senhor Alexandre de Souza, vice-presidente de Relações Institucionais da ABCLIN. Bem-vindo, Alexandre. Boa tarde. Obrigado. Alexandre, graduado em Engenharia Eletrônica na Escola Politécnica da Universidade Federal do Rio de Janeiro, mestre em Engenharia Biomédica pela COP, Universidade Federal do Rio de Janeiro, MBA em Engenharia de Manutenção, Universidade Federal do Rio de Janeiro, especialista em Segurança do Trabalho, também pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, e especialista em Engenharia Clínica pelo Hospital Israelita Albert Einstein, gerente operacional e staff de Engenharia Clínica. Para compor a mesa, junto com o nosso moderador, convido agora para a palestra com o tema Conceito de UTIs silenciosas e a integração de bombas de infusão. Convido à tela o senhor José Mauro Gomes Pinto, Country Manager da Arcomed AG. Olá, José Mauro. Um pouquinho do José Mauro. Boa tarde. José Mauro é tecnólogo em equipamentos médicos pela FATEC Sorocaba, com pós-graduação em Engenharia Clínica pela Unicamp, com 21 anos de experiência no segmento médico-hospitalar, tendo atuado nas áreas de application, ensaios de equipamentos médicos em laboratório credenciado ao Inmetro, na Indústria Nacional de Equipamentos Médicos, atual nas áreas de qualidade, P&D e área comercial e produto. Atualmente é Country Manager de uma indústria suíça de equipamentos médicos. Bem-vindo. Para a palestra número 2, também compondo essa mesa de cases de sucesso, trago com o tema Inovação de Processo em Laboratórios de Análise Clínicas. Convido à tela a senhora Flávia Helena Silva, gerente sênior P&D Produtos e Inteligência de Qualidade, Grupo Fleury. Flávia,
Ela possui experiência acadêmica na área de genética e biologia molecular. Migrou para o setor privado da saúde, onde atua há mais de 13 anos. É mestre, doutora, pós-doutora em genética e biologia molecular, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Sintergen, Unifesp, Laboratório de Virologia, Università degli Studi de Padova. Fez formação executiva adicional e MBA, Fundação Vasolini, FGV, MIT, Emeritus, INSEAD e INSPER. É membro do Conselho Consultivo do Programa de Pós-Graduação em Engenharia e Gestão da Inovação, UFABC. Hoje atua como gerente sênior de P&D, produtos, processos médicos, técnicos e inteligência de qualidade. Essa atuação é voltada à inovação aberta, colaborativa e emprego de designer empático na medicina diagnóstica. É embaixadora dos cursos de perfil empreendedor, inovação incremental e empatia na Universidade Corporativa do Grupo Fleury. Bem-vinda, Flávia. Sucesso a todos. Obrigado, Daniela. Bem, vamos dar início então às nossas palestras. Temos temas muito interessantes e importantes. E eu gostaria agora de convidar o primeiro palestrante, José Mauro Gomes Pinto, para falar do conceito de UTI silenciosa e integração de bombas de infusão. E para nós que atuamos na engenharia clínica e na área médica, é um tema muito importante. Quantos eventos adversos nós não temos porque as bombas são silenciadas e vários outros fatores. Então, José Mauro, convido para iniciar a sua palestra e obrigado por sua presença. Sim, só mais informação. As questões e perguntas, por favor, coloquem no chat, que após todos os palestrantes apresentarem suas palestras, nós abriremos discussão e faremos as perguntas. José Mauro está com a palavra agora. Obrigado. Bom, boa tarde a todos. Obrigado, Ferreri, pela moderação. Agradeço aí mais uma vez a gestão da Remesp, do Metro Saúde, pelo convite. E vou falar um pouquinho para vocês aí sobre esse tema anunciado. Bom, eu vou compartilhar agora na tela aqui a minha apresentação. Que basicamente vamos falar o quê? Sobre a integração das bombas de infusão e o conceito de UTI silenciosa, ok? Bom, então, em relação à nossa integração, basicamente, o que a gente está pensando? A gente está pensando no futuro da bomba de infusão e, como o Fábio muito bem colocou na palestra dele de manhã, basicamente, o que nós estamos fazendo? Nós estamos trazendo para o dia de hoje o futuro para esse momento atual, tá ok? Então, quando a gente fala em integração, a gente fala o quê? Digitalização, estamos falando em inteligência artificial, em basicamente o conceito de nuvem e tudo mais nesse sentido. Então, quando a gente fala em integração, o que a gente pensa? É o Wi-Fi. O Wi-Fi é só uma conexão? Não, de forma nenhuma o Wi-Fi é só uma conexão. Então, basicamente, o que a gente faz nessa conexão? A gente consegue, através desse Wi-Fi, que a bomba de infusão tem, fazer o quê? Uma integração com, basicamente, várias tecnologias, vários setores dentro do hospital. Então, basicamente, você pode o Wi-Fi, não para ser simplesmente uma conexão, mas para fazer o quê? O rastreamento e localização de uma bomba de infusão dentro do hospital. Opa, eu preciso só tirar a carinha do pessoal que está aqui do lado da minha apresentação, que está me atrapalhando um pouquinho. Mas tudo bem, vamos lá. Então, conectando a bomba. Como é que é feita, então, uma conexão da bomba nessa rede hospitalar? Ela pode ser feita via Wi-Fi individual, via uma dockstation e essa comunicação bidirecional. Então, ela permite o acesso a dados de infusão, abrangendo o registro de paciente, otimização de tratamento e tomada de decisões. Ela também pode fazer o quê? A integração com o ERP. O que são os ERPs? São sistemas de gestão
de dentro do hospital. Então, basicamente, toda a gestão hospitalar você tem no sistema ERP, que é aquele sistema automatizado, informatizado, que você faz basicamente a interligação com todos os sistemas do hospital. Então, como os dados são transferidos de uma bomba de infusão para o ERP? Então, os dados eles podem ser feitos por intervalos de tempo fixos. Então, se você observar, eu não sei se o pessoal consegue ver o meu mouse, mas basicamente você pode fazer isso por tempo. Então, o que acontece? Você tem aqui esse primeiro gráfico, ele vai escolher um determinado intervalo de tempo e colher informação. O problema disso é que as informações, as vitais, elas podem não ser transmitidas e os dados podem não ser salvos se eu perder uma conexão de dados. Agora, quando você tem a transmissão de dados baseado em eventos, então o que acontece? Você consegue registrar completamente todas as características daquela infusão, porque são baseados em evento, então todos os registros ficam disponíveis. Então acontece mais ou menos assim, aconteceu uma alteração de vazão, um alarme, alguma coisa, qualquer coisa que vai gerar um evento no equipamento, você registra. Então com isso você não perde nenhum histórico da sua infusão. Outra coisa importante da integração é o conceito da e-pharmacy. O que é a e-pharmacy? Você permitir que a farmácia hospitalar consiga gerir tudo o protocolo clínico, o protocolo de biblioteca de drogas por equipamento. Então, como foi falado na palestra do Rodrigo de manhã, Rogério, do nosso pesquisador lá da Unifei, desculpa se eu errei o nome, basicamente, a gestão tem que tomar a decisão de segurança, porque uma biblioteca de drogas não é assim, o usuário escolhe aleatoriamente. Existe uma gerência de farmácia, geralmente são vários entes clínicos, enfermagem, médico, farmácia, que criam um protocolo dentro do hospital e esse protocolo tem que ser seguido à risca. Então, os criadores desse protocolo colocam ele no equipamento e fazem a gestão disso via o ERP. E o que acontece? Você faz um circuito fechado de proteção, onde todos os ajustes do equipamento são tomados pelas pessoas que têm o poder de decisão para isso. Então, com isso, você garante o quê? A segurança dos medicamentos em sistema fechado, ou seja, não permitindo que o usuário final crie coisas diferentes do que ele poderia criar, alterar protocolos que ele não deveria alterar. Então, esse conceito de sistema de biblioteca de drogas fechado permite esse nível de segurança para você não ter esse erro humano. O equipamento, de forma bidirecional, ele vai se retroalimentar e sobre as devidas autonomias e gestões que tomam a decisão para isso, e você, qual é a consequência? Reduz drasticamente erros humanos, você tem uma maior eficiência. Existe um dado, foi interessante da palestra da manhã da questão dos erros humanos, que no Brasil tem 8.000 erros medicamentosos ao ano, tá ok? Eu tenho estatística mundial que a gente levantou via Organização Mundial de Saúde, OPAS e outros organismos, que só nos Estados Unidos acontece perdas na faixa de $1 bilhão causados de prejuízos por medicamentos errados. No Reino Unido, são mais ou menos 20.000 casos ao ano, gerando um prejuízo de 240 milhões de libras esterlinas causada somente por erro medicamentoso. Então, quando a gente fala da integração ERP, eu vou fazer um exemplo aqui, rodar um filminho, que é um exemplo de integração ao sistema ERP. No caso é o Seiba, mas poderia ser qualquer um, Cerner e tudo mais. Então, basicamente, o que esse sistema automatizado faz? Eu queria tirar esse áudio mais. Bom, basicamente você coloca os dados do paciente, todo o sistema do hospital você ganha pulseirinha com as suas informações. Esse sistema também pega os dados da bomba de infusão através de um QR Code que o próprio sistema gerou
Então, você está linkando o paciente àquela bomba de infusão. Ou seja, então a gente sabe que o paciente A vai estar conectado no B. Olha lá. Então, o seu John Smith ali, com a data de nascimento que está ali na tela, a bomba é para ele. Próximo passo é você linkar o medicamento à bomba. É exatamente o mesmo passo. Só que em vez do paciente linkando na bomba, você vai linkar a medicação. E quando você faz isso, você já puxa todas as características da sua infusão. Volume, tempo, vazão, peso, concentração, dose, enfim. Todo o protocolo clínico daquela droga. Então, nós sabemos que o seu Joe Smith vai tomar agora uma Altiva com essas características de infusão. E observa que, sem a ação do usuário, não inicia a infusão. Aqui é um vídeo um pouco acelerado, só para você ver o que está acontecendo ali. Tá ok? Eu não vou entrar muito mais nesses detalhes, mas é só para ver como é que funciona o conceito da integração. Então, você linka através desse sistema, poderia ser algumas marcas aqui do Brasil, mas aqui são uns exemplos de integração do equipamento. Então, mundialmente, tem o Cerner, Dräger, GE, enfim, essas marcas aqui. E no Brasil poderiam ser os ERPs disponíveis no Brasil, TASI, MV, enfim, ou qualquer outro que o hospital, ou próprio, como o caso do HC, que tem um sistema próprio. Enfim, poderia ser feito, esse é o conceito da integração com o ERP. E o gerenciamento dos alarmes? Como é feito o gerenciamento desses alarmes de forma integrada? Existe uma central de monitoração, como foi mostrado na palestra do Fábio do HC agora de manhã, onde você tem, você consegue rastrear através dessa central a localização da bomba por setor, qual é a UTI que ela está, qual é a cama, enfim. E como você já colocou os dados do paciente e droga dentro do sistema, então você tem, toda vez que acontecer um alarme, você tem todas as informações do alarme dentro do equipamento, dentro do sistema. Então, tá lá, tudo que aconteceu em termos de alarme, você tem isso na central de monitoração. Seja, por exemplo, aqui no caso que uma UTI, ou quartos individuais, ou isolamento, então você tem toda a integração do alarme. Eu não vou entrar muito, porque eu vou focar um pouquinho aqui na fadiga dos alarmes. O número de excessivo de alarmes, ele pode levar ao quê? A fadiga por esses alarmes e danos no paciente. Isso é um folclore da minha cabeça? Não, isso aí é um dado do ECRI, está ali embaixo, é o Handbook Safety Alarm do ECRI de 2014. Então, só para a gente ver, eu vou mostrar para você o que, quando a gente fala de interferência de alarmes e tudo mais, do que exatamente nós estamos falando. Você imagina um paciente internado ouvindo isso aqui o dia todo. Ou um profissional de saúde que vai fazer um plantão de 12 horas. Imaginem tanto o paciente quanto o usuário ouvindo isso o dia inteiro. Olha lá a carinha de alegria da nossa enfermeira, ou da nossa médica, do nosso profissional de saúde, escutando esse barulho o dia inteiro. É efetivamente estressante e fadigante, tanto para o paciente quanto para o usuário. Então, foi desenvolvido o conceito de sistema de alarmes distribuídos. Isso é um conceito de UTI silenciosa. Dentro da UTI silenciosa, o que a gente faz? Os alarmes são distribuídos para longe do ambiente beira de leito. Poxa vida, então quer dizer que não vai acontecer na beira do leito? Não, não é isso que eu estou falando. O barulho. A bomba de infusão sempre vai dar um alarme visual, tá? Então vai ver na tela toda a situação de alarme, ela pisca, fica vermelho, amarelo, conforme o nível do alarme. Mas o que acontece? Existe uma hierarquia. Então, por exemplo, ele pode ser distribuído para dispositivos portáteis, seja tablet, celular. Então, em vez de acontecer um alarme sonoro na beira do leito, vai acontecer para um tablet ou para um celular que esteja com a enfermeira,
mas na beira do leito vai ser silencioso, e com isso você reduz a fadiga de alarme, estressando menos o paciente e o próprio profissional de saúde que está ali muitas vezes na beira do leito. Então, basicamente, como é que você distribui esse alarme dentro de uma UTI, fazendo uma UTI silenciosa? Então, aqui na nossa tela, por exemplo, temos aqui o paciente da cama 1, que é a cama alarmante. Então, a notificação é transmitida acústica e visualmente para o mico. O mico é o programinha que está usando nesse celular aqui. Então, quando a enfermeira, opa, o celular vibrou, tocou, enfim, alarmou, olha, que a bomba da cama 1 está alarmando, ela vai ver na telinha do que se trata. Olha, então é o alarme de bomba próximo ao final de infusão. Então, com um clique, ela vai checar lá que a bomba está próximo do final da infusão. Se ela clicar de novo, o que acontece? Ela vai ver todas as informações da bomba, da droga que está ali em andamento e tomar uma decisão clínica. Por exemplo, imagina que tem 3 bombas alarmando naquele paciente, ela já vai ver qual das 3 drogas é mais urgente, que, por exemplo, um soro tem um nível de severidade, aí você tem uma droga analgésica e um vasoativo. Então, você fala, poxa vida, o vasoativo não pode parar de jeito nenhum. O que ela faz? Já corre preparar o vasoativo e depois ela resolve as outras, porque ela tem que tomar uma decisão clínica nesse momento. Enquanto ela faz tudo isso, a bomba alarma somente visualmente na beira do leito, preservando a saúde psicológica do paciente lá. Isso não quer dizer, em nenhum momento, volto a dizer, que é menos seguro. Porque, além de tocar na central de monitoração, que tem uma tela como foi mostrado na palestra do Fábio de manhã cedo, tem também esse sistema através de celulares. Então, é algo mais ou menos assim. Então, eu vou fazer aqui uma simulação com o sistema sonoro ligado, que é o barulho. Imagina uma situação dessa aqui, desagradável. Então, esse alarme vai acontecer na central e no celular. Daqui a pouco a gente vai ver ali na apresentação o acionamento da UTI silenciosa agora. Pronto, agora o modo silencioso vai ser ativado através de um procedimentozinho bastante simples. Pronto, agora ligou o modo silencioso. Como eu sei, vai aparecer na telinha da bomba ali, ó. Silence Alarm Activity, ou seja, o alarme silencioso está ativo. Pronto, fez um alarme, se vocês observarem a luzinha piscando ali, mas ela só vai tocar onde agora? Na central e no tablet. Na beira do leito, o alarme visual está ocorrendo, mas está preservado o silêncio na beira do leito. Então, basicamente, é isso que uma UTI silenciosa, esse é o conceito de UTI silenciosa que vai fazer. Ali o amigo ali não foi muito feliz. Então, basicamente, acontece o alarme, preserva o silêncio na beira do leito, mas a informação chega a quem tem que chegar. Voltando um pouquinho sobre a integração, e principalmente para o pessoal da área de engenharia clínica, é muito importante isso aqui, rastreamento e localização. O mesmo Wi-Fi que faz a integração no sistema ERP e nos sistemas de UTI, de rastreamento, de UTI silenciosa, nas centrais de monitoração e tudo mais, ele também permite fazer o quê? O rastreamento da bomba de infusão, ou seja, a localização dentro da instituição de saúde. Todo mundo sabe que muitas vezes tem que ser feita uma calibração, uma manutenção, e o equipamento médico cria perninha. Então, o que acontece? Através desse sistema Wi-Fi, que não é através de uma tag, é do próprio equipamento, que funciona inclusive quando ele está offline, quando ele está desligado, ela emite um pulso via Wi-Fi ali controlado, que permite a localização mesmo com o equipamento desligado. Então, você consegue localizar isso dentro do estabelecimento assistencial de saúde. Então, basicamente, o que você consegue? Opa, deixa eu voltar aqui. Uma integração, ou seja, você está integrando essa bomba de infusão a todo um ecossistema hospitalar, seja através da localização, seja do rastreamento, seja através do RP, ou seja, você integra no sistema de localização, você integra no sistema RP, na central de monitoração e gerenciamento de alarmes. E outra coisa que é bastante significativo também é
como manter o parque de bombas de infusão atualizado? Isso foi colocado nas palestras de manhã cedo também, que muitas vezes não se consegue atualizar os equipamentos e isso acaba sendo um problema. Porque sempre que você vai num hospital, normalmente o aparelho está em uso. Você nunca vai chegar lá, por mais que você tenha um cronograma, a engenharia clínica passe com antecedência para os setores, você sempre, quase sempre você vai chegar, o aparelho vai estar em uso e vai escutar aquela frase: não é uma boa hora para atualização, calibração, o que quer que seja. E com isso você acaba perdendo algumas coisas, por exemplo, código de cores de uma biblioteca de drogas, aumento do nível de segurança, qual foi a medicação dada, novas configurações, novo software. Como é que você vai fazer isso? Então você consegue fazer o quê? A atualização remota desses dispositivos de infusão. Então você usa essa rede com toda a segurança necessária para isso, através de segurança cibernética, e você consegue fazer o quê? A atualização remota, seja de bibliotecas de drogas, seja de ajustes do equipamento, seja de novos softwares, novas versões de software, novas configurações para os setores, tudo isso através de uma memória do equipamento. Então, o que acontece? Você desenvolve o sistema, é mais ou menos como uma atualização do Windows. Muitas vezes a gente está lá trabalhando e olha lá embaixo, atualização, quer atualizar o Windows agora, reiniciar agora ou depois. Fica a teu critério. Mas, basicamente, quando esse equipamento ele é desligado, e após o uso, e depois ele é ligado, automaticamente ele já assume essa nova atualização remota. Então, você não tem o risco dessa atualização interferir na clínica que foi passada para o paciente ou na segurança, porque o equipamento vai receber as atualizações, vai ficar armazenado na memória dele e somente depois que ele for desligado do paciente que ele vai efetivamente sofrer essas atualizações, seja de software, seja da memória, biblioteca de drogas, porque ele tem memória interna. Então, por exemplo, uma das coisas interessantes do gerenciamento remoto das bombas de infusão é que, através do sistema ERP do hospital, se você tiver um sistema de engenharia clínica integrado ao sistema ERP do hospital, e isso é uma tendência, muitos já têm isso hoje, o próprio sistema de engenharia clínica, gestão dos equipamentos, já está ligado no sistema ERP do hospital, você consegue o quê? Detalhes de todas as bombas, de todas as workstations dos equipamentos, você consegue ver versão de software, versão de biblioteca de drogas, data da próxima calibração, tá? Inclusive, as nossas bombas de infusão, ela tem alarme de próxima calibração, que pode ser configurado pela engenharia clínica 1 mês de antecedência, 15 dias, que seja a equipe de engenharia clínica que vai determinar quando vai ocorrer esse alarme de calibração preventiva do equipamento. Então, você tem lá, por exemplo, ainda um exemplo você vai colocar ali dentro desse sistema de gestão da engenharia clínica o ID do equipamento, a etiqueta, o tipo de equipamento, a identificação, software, versão da biblioteca de drogas. Ou seja, você tem toda a rastreabilidade de tudo o que foi feito do ponto de vista clínico e operacional daquela bomba de infusão, daquele equipamento médico. Com isso, você consegue uma melhoria contínua da qualidade, porque você vai utilizar as bibliotecas de medicamentos, você vai conseguir ver os efeitos, os logs de eventos, tipo e frequência de alarme, e com isso você otimiza o trabalho clínico, o consumo de medicamentos e tudo mais. Então, o próprio sistema ele vai te dar uma fotografia de como é que foi o histórico daquele equipamento, drogas infundidas, alarmes e tudo mais. Então, novamente, o que você consegue com a integração da bomba de infusão dentro do estabelecimento assistencial da saúde? Então, através desse Wi-Fi bidirecional, você consegue integrar 4 sistemas ao mesmo tempo, funcionando simultaneamente, que é o quê? A integração com o ERP, ou seja, você vai ligar no prontuário do paciente, você consegue fazer o rastreamento dessa bomba de infusão dentro do seu hospital, dentro do seu estabelecimento de saúde. Você consegue fazer o quê?
o gerenciamento de alarmes e biblioteca de drogas e tudo mais. Ou seja, você tem um controle absoluto. Nós estamos, então, basicamente falando do quê? Daquilo que nós imaginávamos, como muito bem foi colocado do Fábio, no futuro de 2000 e de futuro de 10, 15 anos, nós trouxemos para agora. Então, hoje em dia, você já consegue fazer tudo isso que eu estou mostrando aqui. Tem que ser feito tudo ao mesmo tempo? Não disse isso. A gente sabe que muitas vezes a integração da tecnologia, como foi dito na palestra da manhã de usabilidade, ela pode ser um pouco impactante. Então, pode ser feita uma estratégia dentro daquele estabelecimento assistencial da saúde para ir implementando paulatinamente cada uma dessas tecnologias, seja as 4 simultâneas, seja uma por vez, enfim, você tem toda a capacidade, eu falo personalização, porque eu odeio customização, você consegue personalizar aquele equipamento médico, aquela bomba de infusão, com os protocolos clínicos e de biblioteca de drogas, bem como a gestão de manutenção, bem como a gestão de controle, enfim, você consegue integrar todos esses sistemas conforme a necessidade e a possibilidade estrutural, financeira, que seja do hospital. Mas, de qualquer forma, é importante salientar que todas essas características estão disponíveis e vai sendo implementado no estabelecimento assistencial de saúde conforme a conveniência desse. Tudo bem? Eu tentei ser aqui bem sucinto, porque o nosso tempo é curto, mas basicamente você consegue fazer o quê? A integração da bomba de infusão, a integração do sistema ERP, gerenciamento de alarmes, a UTI silenciosa, rastreamento, updates remotos, fazer atualizações remotas e administrar essa biblioteca de drogas aí com os níveis gerenciais das pessoas que têm a autorização para fazer isso. Então, agradeço aí o tempo de todos, eu me adiantei, procurei cumprir o tempo para poder abrir para perguntas. Quem tiver alguma dúvida, está aí o meu contato, o meu e-mail. Sigam a gente aí nas redes sociais, no LinkedIn. Esqueci de colocar o Instagram nosso, mas quem quiser seguir um pouquinho e conhecer um pouquinho mais do que eu estou falando, a gente tem algumas publicações bem interessantes aí nas nossas redes sociais. Então, basicamente é isso. Quem tiver alguma pergunta aí, eu estou à disposição. Muito obrigado. José Mauro, realmente é um tema muito interessante. Nós temos 4 perguntas, né, sobre o tema. Como você terminou um pouco antes do horário, talvez você possa responder, que são perguntas rápidas, né? Vamos lá. A primeira pergunta foi assim: se o alarme for silenciado na beira do leito, fica registrado? Fica. Como eu falei para vocês, o registro no equipamento ele é por evento. O que é um evento? Qualquer coisa que interfira no equipamento, seja um silenciamento do alarme na beira do leito, seja, por exemplo, uma alteração de vazão, a aplicação de um bolos, a ocorrência de um alarme ou pré-alarme, uma abertura de porta, uma troca de equipe ou seringa, qualquer coisa que você faça na bomba de infusão que demande você apertar o botão ou a bomba, por algum motivo, entrou numa situação de alarme, tudo é registrado, porque o controle não é feito por tempo, é feito por evento. Espero ter respondido. Não, respondeu muito bem. Outra pergunta. Ficou a dúvida do nosso colega, que você falou que o sinal é mandado para o celular informando o alarme. Aí a dúvida dele é se esse sinal é direcionado para o celular de uma pessoa específica, para de todos do setor, ou se é programado. Não, e se a pessoa não... Pode falar, pode falar. Não, pode. E se a pessoa não atender, existe essa rastreabilidade dessa negligência, digamos assim? Excelente pergunta. Sim, existe. Então, vamos lá. Qual é o celular que vai tocar de todo mundo? Não. Então, na verdade, existe um aplicativo que é colocado nas pessoas que devem, por exemplo, existe, sei lá, um número de determinados técnicos de enfermagem
quem vai determinar é a gestão. A gestão da UTI daquele setor vai falar, olha, fulano, fulano e fulano vão ter acesso a isso. Porque, na verdade, muitas vezes o enfermeiro toma conta de, sei lá, 4, 5 pacientes dentro daquela UTI. Ele é responsável por 4, 5, outros 4, 5 e por aí vai. Então, ele vai tocar na pessoa que é responsável por aquele leito. Sim, fica registrado que tocou lá para essa pessoa. Caso ele não atendeu, e não atendeu muitas vezes é por negligência, às vezes está em uma intercorrência num outro paciente e tudo mais, então o que acontece? Vai tocar no celular da pessoa responsável e vai tocar também na central. Então, lá no posto de enfermagem, alguém lá vai saber, porque lá também vai ficar registrado e vai ser até visual se aquilo foi atendido ou não. Então, se, por exemplo, alguém foi lá e silenciou através do celular, opa, foi silenciado, deduz o quê? Que alguém está tomando conta dessa intercorrência. Quando eu falo intercorrência, não quer dizer necessariamente risco para o paciente, tá? Pode ser, como eu falei, um pré-alarme de fim de fusão, um pré-alarme de fim de medicamento. Então, quer dizer o quê? Alguém está gerindo aquela situação. Se ninguém via celular zerar, olha, estou tomando providência, vai estar tocando na central. E alguém na central fala, olha, vai precisar de uma ação. E alguém responsável vai orientar alguém a tomar ação ou ela própria vai tomar ação. Perfeito, obrigado. Uma outra pergunta de um colega nosso, engenheiro clínico. Sim. A bomba está no local e é movimentada para outro setor. Certo. Ela automaticamente ela avisa que está nesse outro setor? Como é esse processo de localização? Excelente pergunta. Tá? Então, basicamente, cada bomba de infusão tem um Wi-Fi interno, ok? Existem pontos específicos dentro do estabelecimento assistencial da saúde que tem as antenas que vão captar esses sinais, fazer a triangulação, mais ou menos como acontece com o celular, só que dentro do hospital vai fazer essa triangulação e vai informar onde está isso do equipamento. E o interessante é que, vamos supor que você está com um paciente na UTI, você desconectou... Como posso ajudá-lo? Você desconectou a bomba da workstation e vai levar para a UTI. Ela continua, como o Wi-Fi dela é individual, ela continua sendo rastreada, só que naquele momento ela pode acontecer de perder o sinal para a central e guardar os históricos. Como ela tem uma memória interna, então o que acontece? Ela consegue armazenar esses dados e a partir do momento que ela é recolocada na rede, seja que ela é reconectada na rede, seja via Ethernet, seja via Wi-Fi, todo aquele histórico que aconteceu enquanto ela estava desconectada da rede é imputado no sistema. Então, essa é uma grande vantagem porque você não perde em momento nenhum a rastreabilidade. Quer dizer, perde naquele momento de desconexão, mas quando ela volta para a conexão, está toda a informação ali disponível. Perfeito, Samuel. Obrigado. Fechamos aqui o tempo em 30 minutos. Agradeço as pessoas que fizeram as perguntas e depois nós retornaremos para a nossa discussão. Zé Mauro, muito obrigado por sua apresentação. Realmente é o futuro. Obrigado. Agradeço, obrigado pela oportunidade. Obrigado a todos. E dando continuidade ao nosso evento, eu gostaria de convidar agora a senhora Flávia Helena Silva para iniciar sua palestra de inovação de processo em laboratórios e análises clínicas. Flávia, seja bem-vinda. Estou curioso também para aprender um pouco mais dessas inovações. Por favor, fique à vontade e boa apresentação. Muito obrigada. Boa tarde. Vou colocar aqui minha apresentação. Por favor, sinalize se já está em tela. Sim, já está em tela. Eu estou com uma faringite, então minha voz não está maravilhosa. É um prazer estar aqui com todos vocês. Eu sou de inovação e, por ser de inovação, eu amo o P, o M e o G. A inovação incremental e a inovação radical e disruptiva. E o que a gente pensou em trazer aqui para compor uma variedade de temas é mostrar como a troca de conhecimento entre engenharia clínica e outros profissionais de saúde, mesmo que em pequenos processos do dia a dia,
pode gerar um impacto gigantesco na experiência do paciente. E a gente sabe que o que a gente faz juntos no ambiente da saúde sempre transborda na experiência do paciente. Eu começo aqui trazendo alguns números no intuito de vocês entenderem a dimensão onde esses cases ocorreram. Então, a gente fala de uma empresa centenária que faz pesquisa, desenvolvimento e inovação desde a sua fundação. Isso, então, é um DNA, está na cultura. Portanto, as equipes são constantemente motivadas a inovar, a melhorar e a repensar como a gente pode aprimorar processos. O outro ponto importante é que a gente tem um portfólio muito amplo de testes e muitos destes são in-house, ou seja, são desenvolvidos pela nossa equipe para a nossa equipe. Isso pode trazer necessidades absolutamente individuais, sem uma correspondência, uma solução comercial disponível. Guardem essa informação, porque ela vai ser importante. Muitos exames, muitos colaboradores e muitos estados brasileiros. A gente está falando de uma operação gigantesca, que acontece de norte a sul. E isso também é muito importante para todo esse racional de trabalho que a gente fez junto com a engenharia clínica. Toda essa história de inovação a gente acompanha de pertinho numa linha do tempo. Esse slide não é para a gente passar uma por uma. Esses são os grandes marcos, né? Todo esse material que eu mostrei para vocês está disponível publicamente no nosso site de relação com investidores. O que eu quero falar para vocês é o que não aparece aqui. São os pontinhos que estão entre os pontos vermelhos. E muito dessa história que eu estou trazendo aqui hoje, ela não vai gerar esse marco aqui, mas gera um marco para a gente no processo técnico, nas relações e, com certeza, na história dos pacientes. Tudo que também a gente vai falar aqui segue questões de acreditações, normas técnicas, RDC. Então, podemos ficar tranquilos que a gente está sempre de olho no compliance técnico. A gente tem uma grande motivação de ver a saúde como um ecossistema integrado. E se a gente quer ver o paciente desta forma e participar da sua jornada desta forma, nós temos que ver a nós mesmos. Nós temos que saber atuar em rede internamente. Nós temos que saber trabalhar em parceria. Eu trabalho com Open Innovation, adoro, né? Chique falar em inglês, Open Innovation. Mas a gente tem que ser open com o pessoal de dentro também. A gente também tem que conseguir fazer projetos em colaboração dentro da casa, né? E não apenas fora. E os colaboradores, as equipes valorizam muito essas oportunidades. Então, vamos dizer, esse estímulo que a gente tem para operar em rede, pensar em ecossistema, ele reforça esse nosso DNA de inovação. E essa é uma aula, um bate-papo sobre esse pensar em rede, sobre essa construção coletiva. Então, vamos focar aqui em alguns cases que a gente separou para contar para vocês, olhando muito essa necessidade in-house, essa questão particular, única, que é desenvolvida na casa e que gera dores, expectativas e necessidades também bastante personalizadas. Então, vamos falar um pouquinho agora de pesagens seriadas, uma atividade muito comum no ambiente laboratorial. A gente trouxe aqui o contexto dos testes que vão medir a resistência a antibióticos, né? São exames muito importantes para a gente monitorar a segurança do paciente, né? Muitas vezes realizados em ambiente hospitalar. Agora, quem trabalha na rotina, né, e vai fazer estes exames lá dentro da microbiologia, precisa de placas de cultura, assim, perfeitamente preparadas, com a dosagem correta dos antibióticos. E vejam nesta foto, que é de um banco de imagens, a questão da pesagem, né? Ela é um processo manual, né, individual e extremamente minucioso. Então, o que acontece? O colaborador, muitas vezes, ele traz uma dor, um desconforto, um cansaço. Quando a gente está falando numa produção em larga escala, né? E tem uma demanda, sim, considerável aqui para este colaborador. Então, quando a gente trouxe este desafio, né, e esta equipe responsável por esta atividade
convida a engenharia clínica para ajudar a resolver este desafio, a gente precisa buscar, né, um conhecimento, muitas vezes em outros segmentos, em outros continentes. E depois de muito tempo, a gente localizou uma oportunidade em Singapura. E interessante, não tinha uma representação comercial no Brasil. Mas a engenharia clínica conseguiu combinar, né, essa história, a gente conseguiu fazer, através de uma série de envios de materiais já pesados, e um trabalho muito bonito, virtual, e com bastante troca aí de experiências, fazer essa calibração à distância e a validação à distância. Então, foi um case assim, muito interessante, né, num contexto pandêmico em que tudo era ainda mais difícil, né, e onde a gente teve que exercitar sinergia ao máximo do setor de produção in-house, engenharia clínica, e também do setor de compras e do time de importação, né, por conta de toda essa questão do trânsito destes materiais, né, a gente tem bastante norma técnica. Esse case foi muito interessante, a gente conseguiu trazer a solução para a rotina, está aqui a imagem, o pessoal olha e fica um pouco desanimado, mas, gente, para o colaborador, é segurar o equipamento, apertar um botão, e estas micro quantidades são perfeitamente pesadas, sem ele ter que fazer os movimentos repetitivos. Então, é uma história que, para a gente, ela tem um peso, uma dimensão tamanho G, pode não parecer tão grande para vocês, né? Ah, é só um equipamento, mas tem uma jornada aqui na busca do equipamento deste parceiro, e o que eu gostaria de validar, de destacar, é a questão da validação, da criatividade que a gente teve que exercer para superar um contexto de pandemia e conseguir fazer um processo aderente ao compliance técnico que garantisse todas as normas, que nos desse a segurança de trazer o equipamento em rotina. Calibrado lá, ele veio para cá, a gente fez a harmonização e hoje a gente segue com ele em rotina. Os colaboradores trouxeram um feedback maravilhoso, super positivo, e a gente não teve nenhuma ruptura no fornecimento deste importante exame para a segurança do nosso paciente, né? Então, aqui a gente conseguiu quantificar aproximadamente, reduzimos em 90% o tempo dedicado a essa atividade de pesagem. Quando a gente reduz de um lado, a gente pode prospectar outras oportunidades, direcionar os esforços para outras frentes. Me desculpem, gente, a faringite. Numa frente de corantes hematológicos, a gente tem uma história que é muito elegante, e ela começa há um tempo atrás, quando a gente teve uma sinalização de ruptura no fornecimento, e foi uma ruptura mundial. Esses corantes são utilizados no preparo de lâminas, e lâminas são utilizadas na rotina da hematologia, né, para apoiar o diagnóstico do paciente. E o hemograma, ele é um dos exames mais importantes no início da jornada de um paciente. Então, ter qualquer, vamos dizer, desafio na possibilidade de concluir, né, esse diagnóstico com sucesso pode prejudicar muito a experiência do paciente. Essa sinalização de ruptura, ela deixou todo mundo extremamente preocupado, porque a gente não pode abrir mão, né, da confecção das lâminas. Então, o que fizemos? Reunimos o nosso grupo de assessores médicos, técnicos, as nossas referências, engenharia clínica, qualidade, né? Trabalhamos à luz das diretrizes, das normas técnicas, né, das questões de legislação, e validamos em caráter fast track, ou seja, em 48 horas, um corante in-house, né, preparado dentro da casa, para que a gente pudesse seguir com a rotina. O resultado disso foi um corante, inclusive, de qualidade superior. A gente percebeu, começamos a receber feedbacks, né, da comunidade médica em relação à qualidade das informações que estavam sendo disponibilizadas. E isso levou aos questionamentos do: podemos ter isto, então, como o produto constante? Só que tinha um problema. Lembra aqueles números gigantes que eu mostrei no início? A gente ia ter que escalar, e escalar muito, porque apesar daquele ter sido um problema mundial, ele estava mais focado aqui em São Paulo, né? A grande volumetria dos exames estava em São Paulo.
Agora, 2021, 2 anos depois, a gente celebrou este scale-up. A gente conseguiu ampliar, né, o nosso parque para a gente conseguir sair de uma produção semi-automatizada para automatizada. E aí a gente conseguiu ampliar o nosso abastecimento do corante in-house para todo o Grupo Fleury, o que inclui todos aqueles estados brasileiros que a gente mostrou no início. Essa não é uma caminhada simples, porque a gente precisa pensar em layout, em workflow e até mesmo nos equipamentos disponíveis. E certas soluções, necessidades, não têm uma solução comercial. O corante em si eu consigo comprar, mas e a máquina? Para eu poder produzir algo assim em larga escala, vou comprar onde? Né? Então, a gente precisou buscar algo que nos permitisse atingir esse objetivo estratégico, né? Que nos permitisse buscar uma eficiência operacional de excelência e qualidade, que são marcas do nosso grupo, e a gente conseguiu sim encontrar este fornecedor, né, que trabalhou com a engenharia clínica na personalização deste equipamento. E a gente conseguiu, em 2022, dar mais um passo importante, né, que foi adequar a infraestrutura, ajustar o workflow e fazer a produção destes primeiros lotes, e então a gente conseguir fazer a substituição nas nossas regionais Nordeste e Sul. Então, entre 19 e 22, a gente foi trabalhando em ondas, né, e fomos avançando. Mas o momento em que a gente precisou de uma solução mais robusta, a gente teve que manter o fluxo, né, antigo, que era semi-automatizado, buscar uma caminhada mais robusta e ainda assim está sempre no radar, a gente vai ter que chegar aí em Nordeste e Sul. Então, a engenharia clínica, eu acho essa uma questão muito importante, compras, importação, estas equipes que trabalham conosco na modelagem, na implantação das inovações, elas trabalham olhando o prazo do resultado do exame como a gente. Eles também são profissionais da saúde, porque tudo aqui estava sendo feito na velocidade em que os pacientes precisavam deste apoio. Então, aqui a gente fez a foto para vocês verem como está o nosso antes e depois dessa caminhada concluída. Tem muita coisa aqui que é extremamente personalizado, né? A gente precisa ajustar o processo de filtração, existem todas as validações e os protocolos que são definidos nas normas técnicas, que têm que ser concluídos nos N amostrais também, definidos nas normas. Depois a gente precisa adequar a logística e a embalagem desses corantes, né, para poder fazer despacho. Enfim, depois ainda tem que treinar as pessoas, não só na execução, mas em como eles solicitam, né, este produto para a nossa equipe. Enfim, é uma rede de saberes e uma rede de conhecimentos que vão sendo construídos e modelados. Então, o projeto de inovação, ele nunca é só de P&D. P&D é uma competência, né? Quando você vive a inovação disseminada, a gente precisa, todo mundo ter um quê de cientista em si, e pesquisar e desenvolver. E esse é um case muito bonito, que conectou muitos conhecimentos distintos e que contou com esse foco no paciente, né, por parte de todos esses profissionais. E a equipe adora, o engajamento deles vem não só pelo amor pelos pacientes, mas também pela própria vontade de aprimorar a sua experiência de trabalho. E o time, ele sabe que se eles tiverem um fluxo, um modo diferente de trabalhar, o impacto positivo é para eles e também para a experiência do paciente. Saindo um pouquinho das questões de produção, né, de corantes, né, saindo aí da caminhada, esse setor que vocês conheceram virtualmente se chama PDMR, Produção de Meios e Reativos. Pesquisa e desenvolvimento de meios e reativos. Agora a gente vai chegar num case muito legal que envolve manufatura aditiva. Ele passa por pesquisa e desenvolvimento, o setor, passa pelo setor de PD Kits, pesquisa e desenvolvimento, produção e desenvolvimento de kits, e também pela engenharia clínica. Então, vamos lá, né? A gente tem
muitas situações novas na rotina que muitas vezes ficam nos desafiando. Quando você trabalha com portfólio de testes in-house, em grande quantidade, que é o nosso caso, a gente tem dores que soluções comerciais não resolvem, sem a gente passar por personalização, customização e toda essa jornada de busca, né, de possíveis parceiros e etc. E muitas vezes a resposta é não tem. A gente não localiza essa solução. Ou ela também pode demorar muito e eu preciso resolver agora, então eu preciso de uma ação de contenção até que a corretiva aconteça. A manufatura aditiva ela vem há muitos anos surgindo aí como uma inovação que pode mudar a forma como a gente atua do ponto de vista de engenharia clínica, manutenção, certo? A gente vê também muito na frente de bioimpressão de modelos para estudos cirúrgicos. Isso é tudo incrível e é inovação na veia. A gente explorou um pouco esse tema de uma perspectiva diferente de prototipagem, né? A gente estava instalando essa cultura maker, né, na nossa equipe, e a gente pensou muito em peças funcionais, né? Ou seja, pequenos itens que realmente não estão à disposição da forma como a gente gostaria, rapidamente acessíveis, né? E a gente trabalhar, então, com a manufatura aditiva para conseguir resolver essas questões. Então, a gente foca em peças que não existem no mercado para resolver os problemas, ou aquelas que existem e são dispendiosas, e aí a gente valoriza muito a questão do open source. Na cultura maker, a gente tem muitos protocolos que são abertos, né? Então, esse é um ponto interessante de disponibilidade de informação. E backup de peças emergenciais, né? Ou seja, uma ação de contenção até que a corretiva chegue. E é muito importante reforçar o papel da engenharia clínica em toda a questão regulatória deste ecossistema junto com as equipes de P&D, inovação e análises clínicas. Então, a gente viu aqui a possibilidade da gente criar os nossos próprios labwares. Então, a gente comprou, né, a nossa impressora, a gente começou a se capacitar, a fazer projetos em parceria, para aprender, para experimentar, e passou um tempo fazendo um diagnóstico do que seriam as oportunidades que a gente tinha dentro desses modelos open source. É muito legal ver a impressora operando. E essa questão de começar a rascunhar, né? O protótipo começa no papel, começa no arquivo, no PowerPoint, no post-it, né? Depois a gente vai formatando isto, a gente chega em algo mais robusto, imprime, testa e vai fazendo esses ciclos até que a gente consiga chegar numa peça funcional, num protótipo beta, que esteja bom para a gente testar em campo, né? E aqui a gente não está falando, tá, de questões de larga escala. Aqui a gente dificilmente está falando de scale-up, enquanto que lá nos cases iniciais, né, que eu trabalhei aqui com vocês, a gente teve realmente o desafio de ampliar em nível nacional. Aqui as soluções são bem pontuais. Mas mesmo assim, a gente precisa ter uma versão beta para levar para o usuário, para o nosso cliente interno, poder experimentar e ver se de fato ficou aderente. Então, aqui a gente trabalha com um modelo maker, então se tem um framework de trabalho, né, que passa muito por essas vertentes mais contemporâneas de inovação. Eu cito aqui as áreas envolvidas, é um trabalho em rede, é um trabalho bastante colaborativo e que precisa da divergência e da convergência, não só das ideias, né, mas também da energia para os testes e para os loopings de feedback, para a gente melhorar os protótipos até chegar na solução final. Então, a gente apresenta o que é necessário e faz aquelas stand-up meetings, né, reunião em pé, a gente compara quanto custa, é viável para produção in-house, eu posso fazer, né, quanto de tempo e material vai ser gasto. Então, a gente faz um estudozinho de viabilidade mesmo, tá? Dentro do conceito do nosso estudo de viabilidade, as premissas regulatórias, o compliance, sai na frente. É um gate de go ou não go, tá bom? A gente tem um fluxo para que as áreas possam solicitar projetos. Então, dentro da nossa plataforma aberta de P&D, que captura sugestões de produtos a partir de qualquer pessoa da companhia, também eles podem cadastrar
uma solicitação, uma sugestão de projeto de impressão 3D, e a gente vai trabalhar a avaliação aqui como a gente faz para os produtos da equipe de pesquisa e desenvolvimento. Passa pelo pipeline de aprovação, e aí a gente usa a metodologia ágil, né, Cultura Maker, para a gente fazer o desenvolvimento. Então, projetar, modelar, planejar, gerar esses protótipos, né, fabricar versão 0, versão 1, versão 2, ver melhorias, esses loopings todos acontecem. O quebra-cabeça vai sendo fechado à medida em que a gente vai aprendendo coletivamente, né? Então, a impressora, ela é um caminho, né, para uma concepção, para um design que tem que ser empático, ele tem que estar a serviço desses colaboradores, para que a gente traga uma experiência positiva para o colaborador e a sua rotina seja melhorada. E aí, gente, vocês vão olhar os exemplos e vão dizer, nossa, isso é muito pequeno, mas tentem se colocar no lugar do usuário, né, do colaborador. Aquilo parece pequeno, mas para quem está fazendo a rotina, é uma dor, senão ele não teria trazido a ideia. Portanto, é uma oportunidade de inovação. Então, dentro desse contexto, né, muitas vezes a gente faz 5, 8, 10 ciclos de melhoria e está tudo certo, desde que o ambiente seja de experimentação, que a gente não esteja, obviamente, interferindo negativamente na rotina e na segurança do paciente. Isso está super aderente aos frameworks de inovação. A gente só considera a vitória depois que tem um termo de aceite assinado, que o nosso cliente interno diz, finalizamos e a experiência foi boa. Como sabemos, a inovação, ela só é uma inovação se ela gera um impacto positivo e, portanto, é reconhecida, celebrada pelo seu cliente final. Então, aqui tem um exemplo de um suporte de pipetas, não existia isto. Olhando parece que tem, mas não tinha. Dentro do workflow que a gente usa, na necessidade que a gente tinha, então a gente acabou usando a impressora 3D para fazer isso e resolver um super problema para uma equipe de alto volume na companhia. Aqui a gente tem outros exemplos de suportes e pontos de apoio. Não sei, muitas vezes a gente tem a solução, mas vai demorar muito a chegar, e eu estou, por exemplo, num contexto de pandemia, eu preciso resolver agora, então a gente consegue ter uma ação de contenção até que algo final chegue. Não temos aqui uma interferência com o equipamento, porque não está dentro da parte mais, entre aspas, mecânica, e a própria engenharia faz todos os, vamos dizer, as conexões e as verificações necessárias sobre até onde podemos ir. Mas esta é também uma questão de aprendizado, né? Aprender onde estão as oportunidades e quais, de fato, a gente pode modelar. Essa aqui parece nada, parece um negócio, mas é uma caixa, né, que a gente customizou, personalizou para a equipe que trabalha com imunofluorescência. Então, antigamente, o pessoal precisava fazer a sala escura, e as caixas que tinham também não eram escuras o suficiente, ou eram pesadas, enfim, tinham várias questões aí de feedback de usuário que não eram positivos e, portanto, tinham dores a serem exploradas, e o pessoal fez, então, por impressão 3D, a caixa, e aqui tem toda uma série de camadas, então fica tipo um prédio de lâmina, sem interferência para a coloração e sem precisar daquele ambiente inteiro escuro. Então, os clientes aqui da imunologia gostaram muito dessa solução. Aqui a gente tem os suportezinhos para balança, e apesar para estes tubos existirem coisas, vejam que legal, a gente aprendeu com esses, e depois a gente fez esses nanosuportes, né, para quem tem que trabalhar com a balança e enfim, né, fazer um trabalho aí bastante minucioso. Fez diferença, o pessoal adora esses suportes, e assim, em questão de horas, a gente conseguiu resolver este problema, né? Então, muitas vezes, a diferença de custo é uma coisa importante, a gente vê que, do ponto de vista financeiro, faz sentido sim, né? Reduz muito o custo, mas o mais incrível aqui é resolver o problema da equipe no momento em que eles dizem. O tempo que a gente precisa para colocar uma ação corretiva, ou até mesmo uma ação de contenção,
em rotina é muito curto, né? A gente consegue uma prontidão de resposta muito boa. Nós temos outras situações em que a gente conseguiu personalizar ainda mais apoios e suportes, buscar estabilidade, e o open source é bastante disponível e ajuda muito nesta linha. Eu queria agora, né, a gente olhou os exemplos, mas eu queria mostrar para vocês as pessoas. Nenhum equipamento é tão bom a ponto das pessoas não serem a parte maravilhosa disso tudo. É o que o usuário pode fazer com esta solução, o impacto que a gente pode gerar no paciente, que realmente faz brilhar o olho. Então, eu queria mostrar aqui para vocês a turma de colaboradores que a gente vem treinando dentro desse nosso laboratório de impressão 3D, para que a gente possa ampliar os nossos projetos de pesquisa e desenvolvimento. Aqui a gente tem o Darlan, que é o nosso grande sponsor aí da frente, junto com a Alessandra Della Vance, a Carol Pintão e o time da nossa engenharia clínica. E aqui eu queria mostrar para vocês o time, as equipes que estão não na impressão 3D, mas nos outros cases, e que nos ajudaram, né, a pensar, testar, modelar e avaliar. Então, a celebração ela é realmente muito coletiva. Novamente, eu vou repetir isso inúmeras vezes, quando a gente consegue melhorar a forma como a gente trabalha, a gente vai impactar os pacientes positivamente. Eu adoro essa foto do time da Imuno, uma foto super humana e descontraída de um evento deles. Essa aí é a nossa equipe de cientistas de imunologia, e aqui está o Darlan, né, que é o grande idealizador, junto com a Alessandra aqui, de toda esta caminhada. Caminhada essa que não seria possível sem a engenharia clínica. Essa união de conhecimentos, de saberes, é essencial para os nossos pacientes. A gente fica muito feliz de ter P&D em engenharia clínica também. A competência, a inovação, a competência P&D estão disseminada aí entre os nossos colaboradores. E queria valorizar aqui o Felipe, que é o ponto focal da engenharia que nos atende especificamente. Ele não foi o único que trabalhou, a equipe toda aqui do Thales e da Suzy foram essenciais, mas o Felipe é quem fica mais com a gente no dia a dia, e se a gente está aqui hoje compartilhando esses slides com vocês, é por causa de todas essas pessoas maravilhosas. Eu deixo aqui o meu muito obrigada pela oportunidade de dividir e mostrar que o que é P pode ser G, e que são as pessoas que importam. A tecnologia tem que estar a serviço das pessoas. Muito obrigada. Flávia, muito obrigado pela sua palestra. Eu, como engenheiro clínico, fico muito feliz, como representante da Assembleia de Engenharia Clínica, fico muito feliz de ver uma empresa onde a engenharia clínica é valorizada e utilizada em todo o seu potencial. Parabéns a você, a Suzy e todos os membros da equipe de engenharia clínica do Fleury. Inclusive, você falou tão apaixonadamente do seu trabalho que já tem várias pessoas perguntando como podem mandar o currículo. Manda, gente, entra lá no meu LinkedIn, ó. Flávia Helena. Então, viu, pessoal? Já tem a dica. E a gente tem algumas perguntas. Vamos ver. Eu vou aproveitar para fazer agora, que senão, se deixar para depois, vai ficar um pouco perdido. Tá bom. Uma das perguntas foi em respeito ao projeto com Singapura. Como foi o efeito da burocracia? Porque a gente sabe que se ele fazer qualquer projeto com um órgão exterior, tem toda uma burocracia de importação, exportação, legislação. Como é que foi o impacto disso? Como vocês lidaram com isso? Perfeito. Acho que dos facilitadores aqui é que a gente não estava falando em amostra biológica, né? A gente estava falando de um insumo que foi que é químico, né? É um pó. Então, eles conseguiam comprar o insumo lá, né? Agora, a gente precisou fazer o registro do projeto, enfim, fazer toda a, vamos dizer, formalização. A gente precisou, sim, trabalhar numa canaleta de importação e exportação, e aí não teve muita diferença do ponto de vista das exigências, né? E a validação a gente foi fazendo desta forma, né? Então, a gente compartilhava o protocolo, a gente enviava alguns padrões ouro, de novo, não foi nada biológico, tá, gente? Fiquem tranquilos. Eles também conseguiam fazer compras locais.
Eu acho que a burocracia não foi tanto desafio, até porque a gente está bem acostumado a lidar com importação, exportação. Acho que o mais difícil foi ter que fazer uma validação em parceria e usar o digital, né? Então a gente via os experimentos, né? E, enfim, acompanhava. Então, vejo, mas inovação é uma questão de confiança também, né? A gente faz as parcerias e tem que confiar nas parceiras, né? Quando a gente finalmente conseguiu, né, pegar o equipamento, a gente fez uma harmonização, ou seja, a gente reproduziu os protocolos de validação aqui, então a gente analisa coeficiente de variação, enfim, todas aquelas métricas estatísticas, né, para poder entender precisão, sensibilidade, e aí, então, poder colocar em rotina. Então, eu não sei para quem perguntou, inovação já vive no mundo burocrático, né? Então, resiliência tem que estar no DNA também. Você escutou não? Ok, mas e como a gente pode tentar chegar no sim? Quais são os outros caminhos, né? A experiência da equipe de importação, né? Vou citar aqui a Valéria, fez muita diferença. E a engenharia também manja muito, né? Eles trabalham juntos, é uma rede, né? Então, Certo. a nossa sorte é ter uma rede que sabe muito. Perfeito. E, Flávia, a segunda pergunta é se existe um prédio, um local específico, um centro de inovação, ou se é algo espalhado pela rede, vocês se reúnem quando há necessidade? Como é? Maravilhosa pergunta. Temos um P&D estruturado e temos equipe dedicada exclusivamente. Mas o exercício do P&D, a gente chama que ele é disseminado. Inclusive, a gente usa o hashtag Somos Todos P&D. Então, a gente, como P&D, tem uma plataforma aberta para capturar estas ideias e insights. A gente tem uma equipe de gestão de inovação que modela e se passa todos os gates de avaliação, a gente vai direcionar esse projeto para o melhor desenvolvedor, que pode estar na equipe de P&D ou pode estar nas outras equipes. Então, por exemplo, um assessor técnico de análises clínicas pode receber a missão de um desenvolvimento. Então, nesse sentido, estamos no Brasil todo, a gente tem desenvolvedores em análises clínicas, centro diagnóstico, né? E na equipe de P&D tem toda a questão da burocracia, né? Usando a palavra ali da pergunta anterior, uma formalização, tem projeto que precisa cadastrar em Plataforma Brasil, então essa é a nossa função no P&D administrativo. Mas tudo isso contribui para o ecossistema, hashtag Somos Todos P&D. Então, você pode viver P&D sem ser um cientista alocado a este centro de custo específico. E eu diria aqui que os meus colegas da engenharia clínica são P&D também. Excelente. Outra pergunta, uma curiosidade de um colega, que normalmente quando você precisa fazer um pré-desenvolvimento, uma solução, ou você parte de observações, ou você parte de uma solicitação dos usuários. Na sua percepção, qual é a maior parcela? São ações que vocês observam analisando os processos, ou são solicitações do usuário que ele vê que pode melhorar aquele processo? Perfeito. Quantitativamente, eu não saberia te dizer, porque como a gente usa uma plataforma aberta já faz muitos anos, a gente recebe muito input. Agora, eu também sou gestora na qualidade, né? E aí, gente, aqueles rituais, né, de análise crítica de indicador, análise de causa raiz, né? Abertura de evento adverso e de não conformidade também podem gerar insights. Então, às vezes, o que eu vejo lá no P&D é um funil, né? E essas oportunidades estão vindo de vários lugares. O colaborador, ele tem muita ideia, porque ele sabe o que é difícil no dia a dia para chegar no resultado. Então, eu diria que a gente vê coisa vindo de evento adverso, de RNC, de análise crítica de indicador e da própria concepção do colaborador de como algo poderia ser melhor. Se a cultura de inovação existe e se a gestão trabalha um mindset colaborativo, você diz, este é o canal, traga a sugestão que a gente vai apoiar a tua iniciativa, as pessoas vão dividir a ideia delas e você vai ter chance, a oportunidade de modelar uma sugestão. Respondido? Respondido. E uma última pergunta que os nossos pessoas estão assistindo, que a impressora 3D, ela é mais utilizada, vocês usam para fazer o produto em definitivo,
ou vocês ficam para fazer um modelo e esse modelo vocês passam para a indústria fazer o produto para vocês adquirirem? Perfeito. Como a gente hoje, aqui, por exemplo, eu trouxe cases que são extremamente pontuais. O N, né, o N necessário é muito pequeno, mas a gente tem também parceiros cadastrados, né? Então, nós já fizemos projetos em parceria com outras instituições que o nível de produção era maior, nós não fizemos, a gente trabalhou com o parceiro. Então, para responder como uma gestora de inovação, né? Você provavelmente vai precisar buscar um modelo operacional conforme a tua necessidade. E aí, dentro do teu modelo, você talvez não tenha condições de se autoabastecer dependendo do que você está buscando, né? Então, o trabalho em rede ele continua sendo importante, né? E existem, vamos dizer, produtos diferentes, né? Uma coisa é você fazer um apoio para um tubo, né? Outra coisa é você fazer um modelo para bioimpressão cirúrgica, né? Tem gente que trabalha com itens que depois passam por processos de esterilização para poder entrar em contato com o paciente. A gente não está nesta, a gente está lá no LabWare resolvendo problemas de cotidiano e dia a dia. Mas dependendo do que você vai fazer, você vai precisar de um parceiro. E não só da impressão, mas da própria, vamos dizer, do pós-impressão, né? A esterilização, por exemplo, a gente teve muito aprendizado aí com esse projeto em parceria, porque dependendo da resina, determinados processos de esterilização não batem, né? E, enfim, a gente não fez o projeto para produzir e abastecer, foi realmente para aprender, e a gente é um parceiro, né? O sponsor do projeto vem de outra frente, e a gente está publicando o artigo agora e vai disponibilizar esse protocolo no modelo open source para que quem tem interesse em larga escala possa aproveitar esse conhecimento e partir de um ponto diferente aí na caminhada. Respondido? Perfeito. Perfeito, Flávia. Obrigado. Obrigada. E desejo boa sorte aos candidatos que vão mandar currículo para você. Obrigada, Obrigado, pessoal. Flávia, por sua participação. Muito obrigado, Ferrelli. Eu gostaria que todos participassem dessa tela de encerramento aqui, a Flávia, o José Mauro. Nossa, eu vibrei aqui com cada apresentação de vocês. José Mauro eu já conhecia. Flávia Helena, você contagia a gente com esse sorriso e sua inovação. A gestão da inovação que você promove aí é algo fantástico. A doutora Idagine, também fiquei muito feliz em conhecê-la. Você me fez voltar pelo menos uns 30 anos no passado, quando eu comecei a ver aquelas impressões 3D. Na oportunidade, eu fazia parte de uma associação que representava as máquinas, as primeiras máquinas de impressão 3D que vieram para o Brasil, fizeram parte da minha vida lá, e do primeiro evento que nós fizemos dentro da Sociedade Brasileira de Comando Numérico e tecnologias associadas. Então, eu fico muito feliz em ver que a engenharia, né, e a medicina trabalham de forma maravilhosa, conjunto. A Flávia comentou aí o trabalho que ela desenvolve com o seu pessoal. Eu também fui gestor de inovação, viu, Flávio? Eu comecei a ficar arrepiado aqui de ver quanta coisa bonita vocês fazem aí. E o Zé Mauro nem se fala, né? Porque o Zé Mauro já é um parceiro nosso de muitos anos. Mas eu não podia deixar de falar sobre o Ferrelli. O Ferrelli, ele passa uma paz tão grande para a gente quando está falando, né, Ferrelli? Professor Ferrelli, eu preciso me inspirar em você para me controlar quando eu estou aqui um pouco agitado, porque você realmente é uma pessoa que eu aprendi a admirar, tem um carinho especial e é um profundo conhecedor dessas coisas da engenharia clínica, dessa parte da engenharia hospitalar, conhecimento fabuloso. Então, eu acho que nós podemos... Cadê a minha mestre de cerimônias? Precisamos fazer uma foto para a posteridade. Gente, aí, por Daniela, favor, convidar todos
aquele sorriso para a gente fazer a nossa festa, a foto oficial do evento, por favor. Desculpa que eu estou com a minha secretária aqui do lado. Mamãe, Tá? Mas o gostoso, viu? É esse papo agradável e informal. A Daniela, ela está numa cidade que, pelo que ela me disse, deve ter 2.000 habitantes. Deve ter uns boizinhos, deve ter uns galos cantando lá, e a filhinha dela, que é uma belezinha. Mas, Daniela, pode falar para tirar a nossa foto aí. Então, por favor, um sorriso. Vamos lá, tirando a foto oficial do evento, todos da mesa. Muitas inovações aí, muitos casos de sucesso, foi maravilhoso.